Veremos agora os comandos de informação do sistema, ok? Então, para verificar a versão do sistema, né? Por exemplo, começaremos aqui pelo comando proc_version, né? Que é o arquivo onde exibe a informação do sistema operacional. Então, você pode usar o comando cat/proc_version, né? cat/proc_version, ele exibe a versão do sistema Linux, né? Então, no caso aqui, ó, Ubuntu 4.1.2, né? Versão do GCC, ó, né? A versão do kernel 2.6.22/14. Então fica armazenado nesse arquivo aqui, ó, /proc_version, né? Bom, outro comando, né, sobre informação do sistema é o comando date. O comando date ele exibe a data, né? A data e a hora do sistema, certo? Aí você pode colocar o comando date, né? Aí ele irá exibir a data e a hora do sistema. Temos o comando cal, que exibe o calendário, né? O comando cal aí ele exibe o calendário, né? Aí se você colocar, por exemplo, -3, né? Ele irá exibir o mês atual, né? No caso, janeiro, né? O próximo mês e o mês anterior, certo? Temos o comando também hostname. O comando hostname ele exibe, né, o nome do host, o nome do computador, certo? Que fica armazenado no arquivo /center hostname, né? É onde fica armazenado o nome do computador. Temos outro comando que é o uptime, né? Ele exibe a carga média do sistema operacional, certo? O comando uptime, né? Aqui ele exibe a carga média do sistema, certo? 2.27, 1.4, 1.05, né? Esse comando uptime ele exibe a carga média do sistema, né? No comando top, né, que será mostrado no Linux intermediário, também é mostrada a carga média do sistema, certo? Dos processos que estão sendo executados. Bom, temos outro comando que é o comando time, né? O comando time ele exibe o tempo de execução, né, de um comando, né? Por exemplo, aqui eu coloco o time, aí eu vou mandar executar aqui um comando, certo? Por exemplo, o comando find, né, onde vou mandar localizar todos os arquivos .conf. Então aqui é um comando, certo? O comando time ele calcula o tempo de execução de um comando, quanto tempo demora para executar um comando. Então executando aí o comando find, né, no diretório /etc, ele está mandando localizar todos os arquivos que têm a extensão .conf e irá exibir o tempo, né? Demorou 9 segundos, né? Então esse é o comando time. Aqui você coloca o comando time e aqui ele vai calcular o tempo de outro comando, né? A execução de outro comando. Bom, temos o comando name, né? O comando name ele exibe informações sobre o kernel, né? Sobre o sistema operacional. Então, se você colocar o name-a, ele exibe todas as informações, né? Sistema operacional Linux, Ubuntu, no caso, versão do kernel, né? Ele exibe arquitetura de hardware, processador e etc. Você colocando name-help, ele exibe as opções, ó. -a exibe todas as informações, -m ele imprime o hardware da máquina, -p ele imprime o tipo do processador ou exibe como desconhecido, né? Então, por exemplo, por exemplo, -p, né? Ele exibe o tipo do processador, certo? No caso aqui ele veio como desconhecido, né? Mas aí se ele reconhecer automaticamente, ele vai exibir a arquitetura do processador. O name-m ele exibe a arquitetura do hardware, né? Aí ele vai exibir a arquitetura da máquina, né? No caso aqui i686, né? Vale lembrar, certo, que dependendo do computador que você estiver usando, se for um computador antigo, por exemplo, um 486, né, aqueles processadores mais antigos, ou então um 386, ele será um processador, por exemplo, do tipo i386 ou i486, aqueles processadores mais antigos, né? Aí temos outros processadores, que é os i586, que são aqueles processadores na linha aí da AMD, ou AMD-K6, ou então aqueles processadores da Intel, né, do tipo Pentium 233, Pentium 2, Pentium 3, né, que é aquela linha de processadores intermediários.
E temos os processadores mais recentes, né? Que é a linha i686, certo? Que é a arquitetura desse processador aqui que estou utilizando no momento, né? Então, temos aí os processadores i686, que é processadores, por exemplo, para Athlon XP, né? Da AMD, ou então Celeron D, da Intel, né? Para esses processadores mais recentes. E temos x86-64 para processadores 64 bits, como o AMD Sempron, né? Ou então o Pentium 4 HT, né? Onde tem a arquitetura aí Extreme Hyper Triad, né? E exibe a versão, no caso do processador, né? Então neste caso aqui eu estou usando, né, um AMD Athlon, né? Estou usando um processador, um AMD Athlon. Então ele está nessa linha aqui, ó, i686, né? Temos outro comando que é o arquivo chamado esui, né? /etc esui, né? Esse aqui ele exibe informação sobre a distribuição Linux utilizada. Então você coloca aí /etc /esui, né? Ele exibe informações sobre a distribuição Linux utilizada, né? Que é um Ubuntu 7.10, né? Então esses aqui são os comandos que exibem informações do sistema, ok?